Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo a gente vai falar sobre como investir melhor em momentos de crise, oportunidades para iniciantes, ok? Primeira pergunta que eu faço para você é o que você faz quando tudo cai? Você já deve ter ouvido falar sobre aquele ditado que é na crise de fato que surgem as melhores oportunidades. Opa, né, é um clichê porque de fato funciona. Pois é. Hoje, enquanto o medo literalmente está dominando os mercados, alguns aí estão sentados esperando, outros vendendo desesperadamente os famosos mão de alface, né? Mas poucos estão agindo com estratégia. Esse vídeo é para te mostrar exatamente isso, como aproveitar as quedas de forma inteligente, mesmo se você for um iniciante na parte dos investimentos. Mas o que está acontecendo com o mundo, né? Vamos falar sobre o efeito Donald Trump. Se você está morando em outro planeta, não está acompanhando nada sobre política, em poucos segundos eu vou te dar um panorama aqui, vou contextualizar tudo para você. Desde o início desse ano, de 2025, o mercado está vivendo um verdadeiro terremoto econômico, está bagunçado, está tudo de pernas para o ar. Porque o Donald Trump ele voltou com tudo, com os dois pés na porta e já saiu metralhando tarifa pesada sobre diversos países, incluindo, o nosso Brasilzão aqui. Nas últimas semanas, os Estados Unidos eles impuseram algumas tarifas, como, por exemplo, pasmem, 104% sobre os produtos chineses, além de sobretaxar carros importados, minérios, e aí eu abro um parênteses aí para lembrar da nossa Vale do Rio Doce, olha só, né? Produtos agrícolas e itens tecnológicos. E qual que é o resultado disso, pessoal? Obviamente, o mercado mundial entrou em pânico, isso gerou quedas generalizadas nas bolsas. Para você ter uma referência, o Ibovespa aí caiu 1,31%, a Nasdaq e o S&P 500 tiveram quedas superiores a 8% em uma semana. E o Bitcoinzão, velho de guerra, que vinha numa crescente, chegou a passar de 100 mil dólares, caiu para menos de 80. E o pessoal já se desespera, entra em pânico. O que acontece? Todo mundo, no final das contas, fica de stand-by, fica num momento assim meio que de espera, né? Porque a pergunta que todos estão se fazendo é quem que vai ganhar com essa guerra comercial, nessa queda de braço? A China vai ceder, os Estados Unidos vão ceder, como vai ficar o resto do mundo em relação a isso? Agora, pensando fora da caixa, a pergunta que eu faço a mim mesmo e sugiro para que você se faça é como é que eu, como você, como nós podemos nos posicionar bem no meio dessa bagunça, no meio desse caos, né? A gente pode entender isso como oportunidade ou armadilha. Basta observar o que aconteceu no passado em outras crises para a gente ver um pouco como funciona o mercado, como o mercado se comporta, né? Eu acho até que dá para fazer uma analogia do mercado financeiro com uma arena dos gladiadores, né? Quando as notícias estão boas, todo mundo quer entrar, todo mundo entra no oba-oba, o pessoal quer colocar o dinheiro que não tem, né? Mas quando o pânico chega, a situação fica feia, como é o que está acontecendo nesse momento, e aí somente aqueles que são corajosos e preparados, veja só, importância maior para o preparado do que para o corajoso, hein? Tá? Eles colhem os melhores frutos. Por quê? Estudam, entendem, analisam e arriscam, porque tudo no mercado de renda variável é risco, mas arriscam com mais propriedade, com mais margem para ter bons retornos. No final das contas, assim, toda crise gera distorção assim, nos preços. Isso é obviamente temporário, mas o que acaba acontecendo na prática é que boas empresas elas vão cair tanto quanto ou até mais junto com as empresas que são ruins. É como se ali tudo tivesse nivelado na mesma prateleira, no mesmo sarrafo e tá tudo em liquidação. E aí que mora o segredo, né? Tem que saber identificar o que realmente está barato e que é bom, e não apenas o que parece estar em promoção, tá? Se você está gostando desse conteúdo, se inscreve, porque a gente fala muito sobre isso aqui no canal, empresas que pagam dividendos e outros diversos assuntos que podem ajudar você a melhorar a tua mentalidade sobre dinheiro e a investir melhor. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para um dos assuntos que eu mais trato aqui no canal, que são ações pagadoras de dividendo. E tem muitas delas, ao meu ver, pelo menos, que estão em promoção, né? Porque muita gente está olhando para empresas especulativas, sabe? Que tem potencial, vai subir. Eu olho sempre embasado em fundamento. Então, é o seguinte, eu e você podemos focar nas mais consistentes, como é o que eu acho que é o mais interessante a se fazer. Eu vou mostrar aqui rapidamente o que está acontecendo com as empresas que são algumas, né? Algumas empresas que são conhecidas por pagar bons dividendos. Eu vou citar alguns exemplos aqui do Brasil. E você comenta aqui se você acha que estão descontadas, que não estão, que são boas empresas ou não, ok?
Por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? Ela teve uma queda recente de quase 5,5%. Olha só. Petrobras, 3,5%. A Bradespar, falando de Bradespar, a gente está falando de Vale, né? Porque a Bradespar é uma holding pura da Vale, mas tem alguns detalhes interessantes aqui. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, inclusive. Ela caiu 4,6%. A CSN Mineração caiu 4,2%. A Marfrig caiu 2,5%. Eu citei aqui algumas poucas empresas da nossa bolsa aqui. Esse cenário está situado aí no mundo inteiro, mas eu falo sobre a Bolsa do Brasil. Então, o que eu quero pontuar para você aqui é o seguinte: todas essas empresas que eu falei, elas continuam lucrativas, elas possuem bom histórico de distribuição de dividendos e estão sendo vendidas com desconto. Se você pensa numa renda passiva, ou seja, dividendos crescentes ao longo do tempo, pode sim ser um momento de ouro. Pode, não estou dizendo que é, mas vale a análise, ok? Comenta aqui o que você acha dessas empresas. Falando um pouco sobre criptomoeda, que é outro mercado que eu gosto bastante, obviamente tem um risco muito maior, é muito mais especulativo, mas a pergunta que eu faço para você é hora de sair correndo ou é hora de comprar? Vamos lá, o Bitcoin ele caiu mais de 7% em um único dia. Ele voltou ali para casa dos 78 mil dólares. Ethereum e outras grandes criptomoedas como Solana, por exemplo, seguiram o mesmo caminho. Memecoin nem se fala. Uma porrada delas viraram pó do dia para a noite. E vale aí a atenção, né? Para aqueles que pensam que vou colocar muito dinheiro e isso vai se multiplicar por 10 do dia para a noite, olha o que pode acontecer. Coisas assim são imprevisíveis. Por isso que investir é sempre um ato de risco que você tem que fazer com bastante análise, com bastante pé no chão e não colocar um dinheiro que pode fazer falta caso você perca no curto prazo, tá? Então, assim, para quem que só entra no mercado quando tudo está subindo, isso obviamente vai gerar um medo, tá? Mas para quem tem visão de longo prazo, pode ser uma hora interessante para começar a fazer pequenas compras. E aí vale uma observação da minha opinião, pequenas compras, porque as coisas estão ruins, podem ficar piores ainda. E aí, para aqueles mão de alface, coloca um pouquinho de dinheiro, cai mais 20, 30%, já entra em parafuso, perde dinheiro do dia para a noite, tá? Por isso que eu falo, não se trata de você fazer uma aposta, muito menos de colocar tudo que você tem, mas sim de entender o ciclo, olha para o passado, tá? E montar algumas posições com cuidado em ativo que possuem fundamentos fortes e, obviamente, que falando do mercado de cripto, o Bitcoin está disparado na frente de todos os demais. Falando agora sobre uma estratégia simples e prática que todos os grandes investidores do mundo fazem há décadas e décadas e décadas. Então, óbvio que a gente tem que tomar como referência quem é vencedor, quem já tem sucesso há muito tempo. E eu vou trazer aqui para vocês uma estratégia bastante simples, né? Como funciona? É uma entrada em 3 níveis, né? Como assim em 3 níveis? Se você que estuda, acompanha o canal aqui, entende como que funciona, se a empresa está boa ainda, não perdeu o fundamento, mas ela começou a cair por conta, seja lá do que for, nesse caso, por conta dessa crise mundial, poxa vida, começou uma queda. Supondo que você tenha um caixa, independente de quanto seja, vou usar um exemplo hipotético aqui de 10 mil reais, mas pode ser 100 reais, R$ 1.000, 1 milhão, o dinheiro que você tiver. Assim, começou a cair, pô, coloca ali um aporte de 20% do valor que você tem. Então, se você tem 10 mil ali para aportar paradinha em renda fixa, tá pegando um juros bom ainda, Selic alta, então tira 20% desse valor, coloca lá nessa ação, nessa criptomoeda, enfim, que você acredita. Se esse ativo, enfim, caiu mais 10% ali, caiu um pouco mais, aporta mais 30%. Se ele cair mais ainda depois de um tempo, aporta os outros 50%. Essa é uma estratégia que muitos fazem, muitos e muitos fazem, dá certo. A gente toma como base o que aconteceu aí no ano de 2020, né? Aconteceram vários circuit breakers, né? E puxa vida, muita gente de 2020 para cá gerou muita riqueza porque usou essa estratégia, tá? Eu vou trazer o maior de todos, o pai de todos aqui do mundo dos investimentos, que a gente sabe que é o Warren Buffett, né? Ele faz isso muito bem. Para que você tenha uma ideia, ele está sentado em cima de 334 bilhões de dólares. Ele tem tudo isso em caixa, esperando com paciência o momento certo. O velho é danado, ele tem visão de águia. Olha só aí, para a gente se inspirar. No final das contas, a gente pode entender que toda crise é uma janela disfarçada de oportunidade. Existem aqueles que choram, existem os que vendem lenço, e isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Os impacientes eles vão vender, os preparados
tem uma chance muito maior nesse momento de construir riqueza. Então, a gente não está falando sobre bola de cristal, sobre prever futuro, mas como saber, como reagir, principalmente emocionalmente, tá? Em relação a essas crises que acontecem. E a estratégia ela é muito importante, ela vai separar as crianças dos adultos, aqueles que vão apenas sobreviver do quem vai de fato prosperar bastante. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve para acompanhar muito mais. Tem vídeo da Petrobras e também da Vale do Rio Doce para você entender um pouco mais sobre essas duas empresas. Então, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.